Querido amigo, chegamos ao final do estudo desta carta, a carta de Filipenses, a carta da alegria. Hoje vamos estudar os 3 últimos versos de Filipenses e o texto é Filipenses 4, 21, 22 e 23. Mas antes de considerarmos os detalhes desses versos, vale a pena recordarmos um pouquinho, de modo sucinto, todo o rico conteúdo que encontramos nessa tão magnífica carta. A carta de Paulo à igreja de Filipos foi escrita quando ele estava preso em Roma, aguardando o seu julgamento porque ele tinha apelado para César. Essa carta de Paulo se tornou notável porque ela é calorosamente pessoal e pela sua ênfase na alegria e no regozijo apesar das dificuldades. Nessa carta aos Filipenses, Paulo adotou a forma padrão das cartas escritas naqueles dias e, após uma breve saudação, ele mudou para ações de graças, porque ele agradecia a Deus pela vida dos filipenses. Nesse ponto, então, Paulo compartilha também, nos versículos do capítulo 1, 3 a 11, ele compartilha a sua própria situação e os seus sentimentos sobre ela. Aparentemente, ele estava pensativo por causa da sua prisão, e embora mantivesse como alvo visitá-los, ele estava incerto quanto ao seu futuro. Paulo, porém, via evidências de que as situações que ele enfrentava contribuíam para o progresso do Evangelho, e nisso ele se alegrava. Dentro do corpo da carta encontramos vários trechos de exortação, isso é, estímulo, misturado com diversas narrativas, e também temos um hino admirável a respeito do Senhor Jesus Cristo em Filipenses 2, 5 a 11. Paulo mudou o seu estilo várias vezes entre a narrativa e a petição, entre a exigência e o agradecimento. Certamente, por ser uma igreja tão querida e amada, Paulo estava emocionado ao escrever para os filipenses. Paulo então rogou que os seus leitores vivessem uma vida digna do Evangelho, marcada pela unidade cristã, que só pode ser alcançada pela humildade semelhante à de Cristo na nossa relação uns com os outros. Em uma parte, o apóstolo pediu à igreja que recebesse de volta a Epafrodito e que respondesse positivamente ao ministério de Timóteo. Ao mesmo tempo, os filipenses também deveriam vigiar por causa dos judaizantes, que estavam querendo transformar o Evangelho da Graça em uma religião de esforço humano. Essa recomendação serve para nós também, em que, nos nossos dias, temos visto muitos falsos profetas usando a palavra de Deus para desvirtuar o verdadeiro Evangelho. Outra vez, Paulo rogou aos seus leitores que mantivessem o seu foco em Cristo e seguissem o seu padrão de uma vida compromissada enquanto aguardavam ansiosamente pela volta do Senhor. A carta, então, apresenta uma série de exortações, de estímulos, tanto pessoais quanto universais. Antes de agradecer aos filipenses pela oferta financeira e por colocarem a generosidade em perspectiva espiritual, Paulo recomendou que eles mantivessem unidade, harmonia nos seus relacionamentos. Nos versos finais, Paulo chega a uma breve conclusão e aqui nesses versos 21, 22 e 23, ele envia saudações que são o alvo, então, do nosso estudo no programa de hoje. Querido amigo, ao analisarmos então esses versículos finais da carta da alegria, é possível percebermos que Paulo destaca 3 ênfases. A saudação mútua revela a unidade em Jesus Cristo. Essa saudação mútua revela o estabelecimento da nova comunidade e o poder do Senhor Jesus. E essa saudação mútua revela também a graça do Senhor Jesus Cristo, o seu desejo de abençoar toda a sua família de fé. Com esses recursos espirituais que temos em Cristo, a pergunta que se faz é necessário nos preocuparmos? Com tudo isso que nós temos em Cristo, é necessário vivermos preocupados? A resposta só pode ser uma: não, claramente não. Com esses recursos espirituais, podemos permitir que os problemas, as pressões, as próprias pessoas, as prioridades roubem a nossa alegria? Não, com certeza não. Sabe por quê? Porque, como vimos por todo o capítulo 4, temos a paz de Cristo a nos guardar.
vimos que o Deus de todo o poder tem disposição de nos fortalecer. E vimos também que temos um Deus rico em glória e certamente Ele irá nos suprir conforme a sua boa vontade. Portanto, preocupações longe de nós. A vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, é que tenhamos vidas abundantes e plenas de satisfação. E por isso, Ele tem nos dado a sua alegria, a qual não podemos deixar que nos roubem. Lembre-se que nós fizemos 4 afirmações. No capítulo 1, afirmamos que a única maneira de derrotarmos os problemas, o primeiro ladrão, que querem roubar a nossa alegria, é termos uma mentalidade servil. No capítulo 2, afirmamos que somente com uma mentalidade submissa às pressões das pessoas e às próprias pessoas, ao invés de atuarem contra nós, nos darão oportunidade de crescer. No capítulo 3, afirmamos que somente quando desenvolvemos uma mentalidade sobrenatural, evitamos a perda da alegria causada pelo ladrão das prioridades erradas. E finalmente, aqui no capítulo 4, como vimos nesses últimos 3 programas, afirmamos que somente através de uma mente segura em Cristo, podemos combater o ladrão das preocupações que tentam roubar a nossa alegria. Mas a pergunta ainda que se faz é como é que podemos praticar essas verdades? Como é que podemos aplicá-las ao nosso dia a dia? E a resposta, querido amigo, é permitir que o Espírito Santo nos ajude a transformar a nossa mente para termos uma mentalidade servil, submissa, sobrenatural e segura. Somente através da ação do Espírito Santo, ajudando-nos a transformar a nossa mente, é que poderemos combater esses ladrões. Quando vivenciarmos essa nova maneira de viver e de encarar a vida na companhia com os nossos irmãos, certamente manteremos a alegria que o Senhor nos deu. Portanto, o título que podemos dar para esses 3 últimos versículos dessa carta é o seguinte: a alegria na comunhão dos irmãos. Eu repito, esse é o título, a alegria na comunhão dos irmãos. A pergunta que eu faço para você é a seguinte: você tem tido prazer na comunhão dos seus irmãos, na sua comunidade? Você se alegra quando nós temos aqueles momentos em que podemos cultuar juntos ao Senhor? Querido amigo, veja bem, Paulo, e é bom lembrar dessas palavras de Paulo, Paulo transmitiu para uma comunidade essa mensagem, uma comunidade que era constituída de gente de carne e sangue, gente que tinha recebido o Senhor Jesus Cristo como Salvador e Senhor de suas vidas. Pessoas que podiam testemunhar da mudança que Cristo operou nas suas vidas. Mas eram pessoas como eu e você, pessoas que sofriam com problemas, com desacerto nos relacionamentos, porém, eram pessoas sensíveis, desejosas de aprender mais e dispostas a fazerem o melhor para testemunhar de Cristo. Por isso Paulo escreveu agradecendo a amizade, a comunhão e o carinho da igreja, mas também encorajou-os a manter a unidade, a humildade na comunhão com os irmãos. Como dissemos anteriormente, nessas palavras finais, nós vemos a alegria, o contentamento, o agradecimento do apóstolo Paulo pelo envolvimento dos filipenses no seu ministério evangelístico. O contexto, então, é de alegria, de contentamento e de celebração. O envolvimento, o carinho, o amor dos filipenses ajudariam a eles mesmos superarem os problemas que provavelmente existiam na igreja. Problemas de relacionamento. Quando nós estamos envolvidos no trabalho do Senhor, não temos tempo para ficar queixando de um ou de outro. Os desentendimentos, os conflitos, as posições diferentes não seriam obstáculos para que os filipenses mantivessem a alegria e a satisfação de continuarem servindo o Senhor. Eles estavam se associando ao ministério de Paulo e assim isso os contaminava de tal maneira que perderiam o ambiente para desavenças, para desunião, para fofocas, para desentendimentos e para os conflitos. Quando nós nos associamos aos irmãos, quando nós temos um alvo maior, certamente essas pendências humanas ficam para trás. O segredo, então, dos filipenses era ter uma mentalidade transformada. Eles deveriam ter uma mentalidade servil, submissa, sobrenatural e uma mentalidade segura em Cristo. Agora,
a questão é a seguinte, querido amigo. Se isso foi possível para eles, e eles conseguiram derrotar os ladrões dos problemas, das pressões, das prioridades e das preocupações, é certo que isso também pode acontecer conosco, isto é, podemos ter essa mesma alegria e superar esses mesmos ladrões, pois o nosso Deus é o mesmo Deus ontem, hoje e o será eternamente. Por isso, sintetizamos esses versos com a seguinte frase desafiadora que devemos aplicar às nossas vidas e às nossas comunidades. Anote se você tiver condições. Somente quando desenvolvemos a comunhão com os irmãos, conseguimos impedir que os problemas, as pressões das pessoas, as prioridades e as preocupações nos roubem a alegria. Eu repito, somente quando desenvolvemos a comunhão com os irmãos é que nós vamos conseguir impedir. Veja só, que os problemas, as pressões das pessoas, as prioridades e as preocupações nos roubem a alegria. A primeira base, então, para desenvolvermos a comunhão com os irmãos é a unidade que temos em Cristo. Nós temos 3 bases sólidas para desenvolvermos essa comunhão com os irmãos. E a primeira base sólida, então, é a unidade que nós temos em Cristo. Veja o versículo 21. Paulo conseguiu formar, mesmo estando preso, querido amigo, uma comunidade de irmãos que unidos expressavam a mesma fé em Jesus Cristo. Tanto em Roma, em torno de si, enquanto aguardava para ser julgado, quanto em Filipos, mesmo à distância, Paulo comprovou nesse episódio aquilo que ele tinha registrado na sua carta escrita aos Efésios nessa mesma época. Você deve se lembrar dessas palavras. Há somente um corpo e um espírito, como também fosse chamados a uma só esperança da vossa vocação, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Sim, Efésios 4, 4 a 6. Paulo desenvolveu uma genuína comunidade cristã baseado na unidade que todos nós temos em Cristo Jesus. Veja que mesmo preso, Paulo enviou sua saudação para os filipenses, mas além disso ele enviou saudações daqueles que estavam com ele e que o acompanhavam em Roma. Como dissemos ao estudarmos a carta aos Efésios, provavelmente estavam com Paulo lá em Roma, Tíquico, Timóteo, Epafrodito, Epáfras, se é que são 2 pessoas diferentes, Onésimo, Aristarco, João Marcos, Jesus o Justo, Lucas e Demas. Todos esses são mencionados nessas cartas chamadas cartas da prisão. Esses irmãos certamente eram aqueles que mantinham o coração de Paulo pulsando, batendo, vibrando pela obra poderosa que só o Evangelho pode fazer em nossas vidas. Todos esses cristãos estavam unidos a Paulo porque tinham algo em comum. Todos eles eram servos remidos pelo Senhor Jesus Cristo. Essa unidade entre os irmãos é uma das características do cristianismo. E ela nos ajuda a nos mantermos alegres, independente das circunstâncias. Você sente alegria? Eu pergunto mais uma vez, quando você se reúne com seus irmãos? Você deve sentir alegria, porque é através da comunhão é que nós podemos nos apoiar uns aos outros. A segunda base para desenvolvermos a comunhão com os irmãos é o poder que temos em Jesus Cristo. Veja o versículo 22. E a comunhão que temos, baseada no poder transformador do Evangelho, Paulo já tinha mencionado isso há mais de 10 anos, quando tinha dito aos romanos: o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Veja bem, Paulo disse também aos filipenses que todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. E aqui nós temos alguma coisa maravilhosa. Ele estava testemunhando o poder transformador do Evangelho de Jesus Cristo. Porque, veja só, esse poder transformador mudou completamente a vida daqueles soldados. Veja bem, Paulo tinha sido instrumento usado pelo Senhor para a formação da mais nova igreja na cidade de Roma. Os da casa de César eram os componentes dessa nova igreja.
eram os novos cristãos. Mas quem eram eles? Eles eram soldados que tinham a responsabilidade de ficar junto do prisioneiro Paulo, guardando-o sob correntes e algemas, mesmo estando ele na casa em que alugara. Esses soldados romanos, essa guarda pretoriana, denominada assim lá no capítulo 1, versículo 13, apesar de ainda estarem a serviço do imperador, apesar de ainda estarem a serviço do sistema que tentava acorrentar a palavra da vida, eles já não podiam ser considerados mais simplesmente romanos. Eles eram agora considerados santos. Os santos da casa de César vos saúdam. Sabe por quê? Porque tinham sido transformados pelo poder renovador do Evangelho. Mesmo estando preso, Paulo assumiu o serviço a Jesus Cristo, também enfatizando a unidade na igreja filipense. É interessante que ele estimulou os filipenses para que não permitissem que as pressões, os problemas, as prioridades e as preocupações roubassem a alegria dos filipenses. Por quê? Porque o Senhor Jesus, com o seu grande poder, pode mudar toda e qualquer circunstância. Querido amigo, esse é o poder de Jesus e do Evangelho. Você tem experimentado essa transformação? Você tem experimentado o seu poder? Mas vamos seguir. Estamos chegando quase ao finalzinho do nosso programa e ao finalzinho do livro de Filipenses. A terceira base, então, para desenvolvermos a comunhão com os irmãos é a graça que temos em Jesus Cristo. Versículo 23. Paulo termina, então, a carta com esse versículo. A graça do Senhor Jesus seja com o vosso espírito. É somente pela graça de Jesus que podemos nos confraternizar, podemos nos alegrar uns com os outros, independentemente das circunstâncias. Será que você está num leito do hospital agora? Você saiu do emprego? O seu marido ainda não é cristão? O seu namorado ou noivo desmanchou o compromisso? Seu filho tem se tornado cada vez mais rebelde? A sua situação financeira está difícil? Querido amigo, não perca a esperança. Não permita que lhe roubem a sua alegria. É a graça de Jesus que nos sustenta. É a graça de Jesus que é suficiente para nos dar condições de sermos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Conforme o capítulo 1, versículo 2, Paulo desejou paz e a graça do Senhor Jesus sobre os filipenses. E agora, mais uma vez, ele deseja e ora para que a graça do Senhor conforte, console e esteja intimamente com os filipenses, dando-lhes no espírito, naquele íntimo do nosso ser, aquela proteção que só Jesus pode nos dar. Lembre-se, somente quando estamos sob a graça do Senhor Jesus, podemos ter comunhão com os nossos irmãos e aí então podemos usufruir da alegria que Cristo nos dá. Querido amigo, chegamos assim ao final do estudo de Filipenses. Mas uma perguntinha, como você pode aplicá-lo? E eu queria te dar então algumas sugestões, 5 rápidas sugestões de como você aplicar essas verdades para a sua vida. 5 ações. Primeiro, a cada dia pela manhã, entregue a sua mente ao Senhor, para que a sua mente seja transformada e reprogramada pela presença do Espírito Santo. Tenha uma mentalidade servil, submissa, sobrenatural e segura em Cristo. Segundo, permita que o Espírito Santo renove a sua mente através do estudo da Palavra de Deus. A leitura sistemática e diária da Palavra de Deus fará você encarar a vida sob o prisma de Deus. A Palavra de Deus tem poder de capacitá-lo para manter a sua alegria. Terceira sugestão, terceira ação que você deve fazer. Ao orar, peça a Deus que nesse dia lhe conceda uma mente diferenciada. Uma mente servil, submissa, sobrenatural e segura são os recursos que Cristo tem nos dado para derrotar os ladrões da alegria. Quais são eles? Os problemas, as pressões das pessoas, as prioridades e as preocupações. Tudo isso não pode tirar a nossa alegria. Ore e peça a Deus, então, que lhe conceda uma mente diferenciada. A quarta sugestão é, durante o dia, cuide bem da sua mente. Isso é, pense naquilo que é verdadeiro, puro, honesto, justo, amável. Mantenha sua mente rica, cheia,
da Palavra de Deus. E em quinto lugar, para você aplicar esses estudos na sua vida, lembre-se de que a sua alegria não deve ser guardada egoisticamente. Reparta a sua alegria com aqueles que ainda não conhecem o Senhor Jesus Cristo. Querido amigo, a minha palavra para você é de gratidão pela sua companhia. Um grande abraço, a minha oração é que Deus te abençoe e até o próximo programa.